Rottweiler e Dogo argentino. De um lado, um cão de guarda incrível, e do outro, um dos melhores cães de caça do mundo. Mas qual deles é o mais forte? Se quer descobrir, assiste o vídeo e se inscreve no canal. Dogo argentino. Essa raça, como o próprio nome já diz, é de origem argentina, sendo originária da província de Córdoba. Seu criador foi o Dr. Antônio Nores Martínez, que cruzou o velho cão de briga de Córdoba, que era um cachorro muito grande e forte, com várias raças diferentes, para conseguir um cão de matilha, já que os cães selecionados para a briga não convivem bem com outros cães. Daí seria impossível utilizar a raça para a caça de grandes animais como o javali. O Dr. Antônio cruzou o velho cão de briga de Córdoba com diversas raças para formar o Dogo argentino. Então, segue a lista de raças utilizadas para a criação do Dogo argentino: antigo Bulldog inglês, Dog alemão, Mastim de Pirineus, Bull Terrier, Boxer, Pointer, Dog de Bordeaux e Wolfhound irlandês. E em 1947 a raça já estava criada e estabilizada. O Rottweiler é uma raça bem antiga, já que descende do antigo Molosso romano, assim como o Cane Corso e o Mastim napolitano. Esse cão foi originalmente criado como cão de guarda e boiadeiro. Esses cães imigraram com as legiões romanas através dos Alpes, guardando homens e tocando rebanho. E nos arredores de Rottweiler, eles cruzaram com os cães da região. Houve então a miscigenação. Os cães que surgiram a partir daí eram conhecidos como cão de açougueiro de Rottweiler, já que os açougueiros criavam essa raça por exibição, sem fins de trabalho. E no decorrer do tempo, este cão de passeio passou a ser utilizado como cão de tração. No início do século, quando se pesquisaram diversas raças para a função policial, o Rottweiler também foi avaliado e em pouco tempo demonstrou ser extraordinariamente adequado às tarefas do serviço policial. Por essa razão, no ano de 1910, foi oficialmente reconhecido como cão policial. Comparação. Na comparação dessas duas raças, será utilizado os cães do padrão da FCI, lembrando que o nível, ou seja, as estrelas, de alguns critérios foram modificados para que possamos comportar cães maiores, já que estamos utilizando também cães gigantes em algumas comparações, como foi o caso do vídeo Kangal vs Mastim tibetano, que vai aparecer no card acima, mas como foi dito no vídeo do Kangal, os critérios continuam os mesmos: altura, peso, força de mordida, agilidade, estamina, força física, inteligência e resistência. Altura. São dois cães bastante altos. No caso do Dogo argentino, é um cão de porte alto e atlético. Um Dogo argentino fêmea mede de 60 a 65 centímetros e um Dogo argentino macho mede de 60 a 68 centímetros. Já os Rottweilers têm um aspecto mais robusto, mas sem deixar a desejar na altura, já que um Rottweiler fêmea mede de 56 a 63 centímetros e, como acontece com outros cães, os machos são maiores, medindo de 61 a 68 centímetros. Então, como é possível perceber, são cães com praticamente a mesma altura, sendo que a altura máxima das duas raças é a mesma. Então, vamos considerar o empate. Peso. Os dois cães são de porte grande, então são bastante pesados. Um Dogo argentino fêmea pesa de 40 a 43 kg. Já os machos pesam de 40 a 45 kg. No caso do Rottweiler, no padrão da raça não é informado um peso máximo ou mínimo, e sim apenas um peso médio. Mas mesmo assim, é possível analisar que o Rottweiler é mais pesado que o Dogo argentino, já que as fêmeas de Rottweiler têm um peso médio de 42 kg, e os machos têm um peso médio de 50 kg. Então, embora as fêmeas das duas raças tenham um peso semelhante, o peso dos machos de Rottweiler é um pouco maior que os machos de Dogo argentino. Então, há uma pequena vantagem para o Rottweiler. Força de mordida. Os dois cães têm uma mordida muito forte. A mordida de um Rottweiler é de 148 kg, que é uma mordida muito potente e bem reconhecida. Mas desta vez está sendo comparado a um dos melhores cães de agarre do mundo. E se você já viu uma caça a um javali com um monstro desses, sabe que ele possui uma mordida muito fora do comum, já que tem incríveis 226 kg de força de mordida. O que é impressionante, principalmente se você levar em consideração o seu tamanho,
já que há cães bem maiores que não chegam perto dessa mordida. A agilidade. Os dois cães são ágeis para o seu tamanho, mas acho que nesse sentido há quase uma unanimidade de que o dogo argentino é mais rápido. E isso tem alguns motivos. Por exemplo, o fato do dogo ser menor já dá a ele uma vantagem no quesito agilidade. Mas além disso, é um cão que foi feito para correr em grandes matas e tem uma velocidade de reação capaz de se esquivar de golpes de animais selvagens. Lembrando que os javalis são animais extremamente fortes e que possuem dentes afiados que podem ser letais para os cães. Já o Rottweiler é um cão de guarda ou de ataque, o que não exige uma velocidade tão grande quanto a de um cão de caça. Então, a seleção do dogo deu a ele essa vantagem. Estamina é a capacidade que um cachorro tem de fazer atividades físicas sem se cansar. O Rottweiler era um cão de trabalho e, portanto, exigia dele uma certa estamina. Mas não se compara à estamina do dogo argentino, que precisa correr bastante para pegar sua caça, e no final não pode soltá-la de forma alguma. Esses cães têm uma estamina absurda para o seu peso, então a vantagem é do dogo argentino. Força física. O dogo argentino tem uma força física impressionante, e é um cão com a musculatura muito densa, e poderia sem dificuldades tracionar grandes pesos, o que com sua força e ímpeto seriam bem fáceis. Mas o Rottweiler ainda leva vantagem, sendo um dos cães com maior força física do mundo. E se fosse diferente, não seria uma das raças mais utilizadas em tração, competindo até mesmo, em alguns casos, com o gigante Mastiff inglês. Inteligência. Não temos informações a respeito da inteligência do dogo argentino, então vamos comparar com cães próximos a ele. O Foxhound americano, que é muito utilizado para o mesmo fim que o dogo, está na 46ª colocação. E o Boxer e Dog alemão, que também foram raças utilizadas para criar o dogo, também estão em colocações ruins. Some isso ao fato de que alguns sites especializados em cães dizem que ele é um cão bastante teimoso, bem diferente do Rottweiler, que é um dos cães mais inteligentes do mundo, ocupando a 9ª colocação no ranking de inteligência canina. Então, mesmo que o dogo seja um pouco mais inteligente do que imaginamos, não seria mais inteligente que o Rottweiler. Vantagem do Rottweiler. Resistência. Os dois cães são cães musculares, extremamente fortes e bastante temidos. O Rottweiler foi moldado na guarda e tem uma pele extremamente grossa e bem resistente, mas a seleção do dogo foi feita na caça de grandes animais, e por isso é um dos cães mais resistentes do mundo, e que lembra muito a resistência do Pitbull, já que tanto o dogo quanto o Pitbull são utilizados para caça. Então, vantagem para o dogo argentino. Conclusão. Então, nosso placar final ficou 30,5 a 31 para o dogo argentino. Então, mesmo que por uma margem pequena, a vitória é do dogo argentino. Isso porque acontece com o dogo algo muito semelhante ao que acontece com o Pitbull, sendo um cão cuja seleção foi bastante focada em força e resistência, e por isso consegue ser mais forte que cães ainda maiores que ele. Então, mesmo o Rottweiler sendo mais pesado, a diferença não é grande o suficiente para fazer frente ao que o dogo argentino é. E lembrando que o dogo argentino é selecionado para caça ainda hoje, ou seja, esse cão não vem perdendo a genética de campeão com o passar do tempo, como acontece com outros cães que já foram utilizados para caça, como o Dog alemão, mas que hoje tem sua seleção focada principalmente na companhia. Mas e aí, concorda com o resultado? Discorda? Deixa aí nos comentários. Já fala quais os próximos cães que você quer ver por aqui.